Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a parte 2 do nosso conteúdo Roma Antiga. Bom, acompanhe agora um breve resumo sobre a fase imperial romana. Vamos lembrar que o Império Romano foi um período da história de Roma que se iniciou com a nomeação de Otávio Augusto no ano 27 a.C. e vai terminar com o fim do Império, a queda do Império Romano do Ocidente em 475 depois de Cristo, que marca então o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, o nosso próximo conteúdo. A palavra império vem da palavra de generais, do latim imperator, que significa aqueles que mandam. Além de ser marcado pelo fim de todo o tempo histórico, o período imperial também vai ser marcado por várias mudanças socioculturais, como a população miscigenada, o nascimento do cristianismo, a construção de vários monumentos arquitetônicos e a contínua expansão territorial. O fim da República de Roma, lá por que começou em 509 a.C. até o ano 27 a.C., ocorreu com a morte então do general Júlio César, que teria tentado apaziguar muitas dessas crises, se autoproclamando o ditador geral. E obviamente que essa situação gerou ainda mais crises, né? No ano 31 a.C., Otávio, sobrinho e herdeiro de Júlio César, assumiu o controle e é nomeado o único general. Teve a aprovação do Senado, que também o nomeou aí como príncipes, do latim o principal. Por isso, Otávio ficou reconhecido como o príncipe. No ano 27 a.C., Otávio recebe o título de Augusto, do latim o venerável. Augusto vai comandar o império juntamente com os poderes de várias instituições que se mantiveram da República, tais como o Senado e o próprio Exército. Otávio Augusto, então, iniciou um período da história romana de abundância e relativa paz interna, que duraria por cerca de 250 anos e ficou conhecido como a Paz Romana ou a Pax Romana. Bom, a sucessão de imperadores romanos não se dava por meio de hereditariedade, assim como no caso dos reis, por exemplo. Os imperadores concentravam todos os poderes em si, que antes eram desempenhados pelas demais instituições republicanas. Estas instituições, por sua vez, continuaram existindo com o intuito de auxiliar a centralização do poder. Aos imperadores eram destinados grandes monumentos, pois a sua adoração era semelhante aos deuses. Erguiam-se arcos dos triunfos em edifícios com as mais variadas homenagens e reverências. O período da paz romana foi marcado por inúmeras transformações. Novas conquistas foram estabelecidas e houve uma grande movimentação da cultura. Obviamente que a economia também se desenvolveu. Construções de novos monumentos, como o Coliseu, ocorreu ali, por exemplo, no ano 79 d.C. O Império foi herdeiro da expansão territorial vivenciada por Roma nos últimos séculos, tendo ali o seu apogeu no século II d.C. Muitos povos foram incorporados ao Império, dando a ele um aspecto multicultural, já que muitos desses eram considerados muitas vezes cidadãos. No Oriente Médio, os hebreus, os gauleses na França, os bretões na Inglaterra e na região do Mediterrâneo, os gregos, além dos egípcios, por exemplo. Esses povos formavam uma espécie de nova Roma, né? Davam um novo aspecto a Roma, pois aqueles que não eram incorporados como cidadão ou cidadãos deveriam pagar tributos que rendiam muito ao governo, é claro. Uma das maiores necessidades desse gigantesco território eram as vias de comunicação entre as províncias e o império. Neste caso, a manutenção constante das estradas foi extremamente importante para que se mantivesse o andamento ali das cobranças de impostos e o recebimento desses impostos. Além da comunicação, era necessário se manter leis e ordens firmes. Para isso, os romanos então mantinham ao longo de todo o seu território postos avançados do exército e muitos acampamentos militares. A presença desses militares nesses locais
faziam com que Roma marcasse aqueles espaços de forma a transmitir então as suas leis. Nesse momento, o Império então chegou a ter mais de 50 milhões de habitantes sob sua tutela, debaixo de sua proteção, tendo um exército aí com apenas 390 mil homens, né? Uma proporção, ou melhor, uma desproporção gigantesca, que se comparados com o tamanho da população se revelam assim mínimas, né? Este dado nos faz perceber que o controle era muito efetivo, se dava ali por meio da cooptação das elites locais das províncias dominadas, né? As províncias, falando nisso, a partir ali do século I, elas eram divididas em dois tipos. As senatoriais, controladas por membros escolhidos pelo Senado, e as imperiais, controladas por militares indicados diretamente pelo imperador. As províncias imperiais desempenhavam o papel de pacificar as áreas ainda não dominadas e até ali as áreas de fronteiras, né? As províncias tinham um governo centralizado, composto por conselhos administrativos, ali cheio de membros da elite romana e que estavam presentes juntamente com as regiões libertas, né? Os libertos de cada local. Geralmente essa administração ficava nas capitais das províncias, o que era um facilitador na arrecadação desses impostos. Ou das demais despesas de manutenção ou da área de manutenção, tais como estradas, aquedutos, que eram ali desempenhadas e realizadas esses trabalhos pelos escravos. Bom, nos séculos I e II depois de Cristo, os imperadores romanos ampliaram a cidadania romana e muitos provincianos que lutavam no exército ou exerciam cargos importantes aos romanos adquiriram então a sua cidadania depois de concluírem as suas atividades. A maior parte da população romana era composta de pessoas livres, porém, na base trabalhadora estavam então os escravizados, que chegavam a contar com mais de 2, 3 milhões espalhados em todo o território romano. Alguns dos libertos passaram a exercer funções de funcionários públicos e chegaram a atingir grandes cargos. Alguns conseguiram enriquecer por meio do comércio e também foram incorporados ali à aristocracia, à elite romana. É possível perceber então que a mobilidade social romana não era tão restrita contra outros povos que nós já estudamos e que o direito à cidadania estava cada vez mais ampliado. Vale ressaltar aqui que a maior parte desses ex-escravos vinham das mais variadas províncias dominadas pelos romanos. Muitas das consequências dessas misturas étnicas foram as novas línguas que, misturadas ao latim, eram chamadas pelos romanos de línguas vulgares, que eram dialetos misturados ao latim e que vinham a formar várias línguas que nós conhecemos até os dias de hoje, como, por exemplo, o português, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno, por exemplo. Bom, neste contexto dos grandes domínios imperiais, foi que nasceu Jesus Cristo. É um judeu humilde que vivia na região da Palestina e que pouco sabemos dele fora do próprio Evangelho, né? O Evangelho, o Novo Testamento da Bíblia. Ao pregar as suas ideias sobre essa nova visão de fé, sobre essa nova visão de religião, este homem ele vai acabar então agregando inúmeros seguidores por onde passava e acabou então por gerar alguns embates com os romanos que o condenaram então à crucificação por volta do ano 30 depois, obviamente, de Cristo. Após a morte e ressurreição deste Senhor, os seus fiéis passaram então a propagar os seus ensinamentos ao longo do Império Romano, chegando inclusive à cidade de Roma, onde logo teve muitos então adeptos entre os plebeus principalmente e os escravos. Os mais pobres se encantavam principalmente com as promessas dessa nova fé, desta liberdade, de redenção dos pecados, da vida eterna, né, para aqueles que o seguissem e o aceitassem como Senhor e Salvador, na esperança de uma vida melhor, né? No ano de 64 depois de Cristo, 2 seguidores do cristianismo e considerados aí como os fundadores da igreja, Pedro e Paulo, eles foram perseguidos pelos romanos e acabaram morrendo como mártires pela nova fé que já encontrava adeptos entre também os mais ricos.
Por pregar o monoteísmo, o cristianismo acreditava que apenas Deus, ou acredita que apenas Deus, pode ser cultuado, e é uma prática que naquela época condenava, né? O Império Romano cultuava os seus imperadores como uma espécie de deuses, né? Desta forma, além de pregar a justiça social, a fé cristã ia contra os princípios daqueles que exploravam os mais pobres, os imperadores. No século II, a nova fé já tinha adeptos por toda a parte do Império Romano. As mulheres das elites romanas tiveram grande adesão ao cristianismo, principalmente aqueles aquelas que eram deixadas de lado pelas religiões tradicionais. Se nesse primeiro momento acreditavam na redenção e uma vida melhor no futuro, o que fica então para essa geração de cristãos naquele momento e da salvação e vida após a morte, muitos que seguiam eram mortos e perseguidos por acreditar então nesta recompensa, digamos assim. Muitos cristãos que vão ser perseguidos ao longo do Império, ali principalmente entre os séculos I e IV, nesse momento eles vão ser considerados como ilegais, né? Uma religião ilegal nos domínios romanos. Mesmo assim, as autoridades não achavam conveniente se contrapor à força desses cristãos, os cristãos em si. Somente em 313 d.C., o imperador Constantino concedeu liberdade de culto aos cristãos, assinando o famoso Edito ou Édito de Milão. Em seguida, esse próprio imperador se converte ao cristianismo e passa a adotar esta religião, esta nova fé, como a principal de todo o Império Romano. Inclusive, passou a perseguir quem adorasse a outros deuses, muito diferente das liberdades de culto, que era uma das grandes características da religião romana. A igreja e o Estado romano passam a se confundir, a se misturar, e o cristianismo passa a ser a base do Império Romano. Muda completamente, então, a civilização romana, esta característica, em menos de 4 séculos. O cristianismo revolucionou os 4 últimos séculos da história romana. No início do século IV d.C., as invasões dos povos bárbaros, que já eram constantes, ameaçavam todo o território romano. Foi o imperador Teodósio, em 395 d.C., o primeiro a sugerir que o Império Romano fosse dividido em 2 partes, a parte ocidental e a parte oriental. O Ocidente ficaria então com a sua sede em Ravenna, que posteriormente teria sido realocada em Milão, enquanto que o segundo tinha sua capital em Bizâncio. Essa nova proposta para tentar salvar o Império Romano não foi eficiente, pois ela não foi capaz de conter as invasões bárbaras, e o Império estava fadado a permanecer nas suas crises profundamente graves que ela se encontrava, principalmente as financeiras, né? No século V d.C., os povos inimigos de Roma, vindos do norte da Europa, tomaram diversas partes do território romano. Os visigodos ficaram com a Península Ibérica, os vândalos anexaram o norte da África, os francos retomaram então a Gália e os anglo-saxões a Bretanha. Roma foi saqueada e o seu último imperador do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto do seu cargo no ano de 476 d.C., marcando então o fim do Império Romano e gerando a sua completa destruição, se comparado então ao que ela já vivia, e a população foi ruralizada, foi dispersa para os campos. O Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, vai permanecer, acredite se quiser, por mais 1000 anos aproximadamente, até 1453 d.C. Na próxima aula nós vamos ver então o início da Idade Média. Até a próxima!